Você sabe quais são os 5 ministérios que compõem a igreja? Talvez você esteja pensando, poxa, na minha igreja tem 10 ministérios, tem 20 ministérios. Tudo bem, cada igreja tem vários departamentos que nós chamamos de ministérios, mas existem 5 que formam a espinha dorsal da igreja. Isso não é coisa da minha cabeça não, foi o apóstolo Paulo que falou. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vários vídeos aqui semanais, sempre trazendo um assunto que está em alta, um assunto edificante e também assuntos que talvez não estejam no hype, mas são importantes colocar aqui, como por exemplo, recentemente eu coloquei um falando sobre o jejum. Então é esse mix entre assuntos muito atuais e assuntos também que são importantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida com Deus. Então já está inscrito, já deixou seu like, assim que acabar o vídeo compartilha ele com um amigo. Bora pro vídeo. Pessoal, esse conteúdo foi extraído do meu Instagram, @PRLeoFélix. Tá, esse exato vídeo ele tá em formato de carrossel lá, que tá muito legal. Se você gostar desse vídeo, depois você vai lá no Instagram e salva o carrossel para você pesquisar depois, fazer uma consulta que tá bem legal. Bem, vamos falar dos 5 ministérios e eles podem ser representados através de uma mão. E não é só porque são 5, mas é porque cada dedo tem uma função na mão e os 5 ministérios, segundo o que o apóstolo Paulo fala, fazem todo sentido quando nós comparamos com a mão. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11, o apóstolo dizendo assim, olha, uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores e mestres. Nós temos aqui então os 5 ministérios que nós vamos abordar no vídeo de hoje: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E por que comparar na mão? Vamos lá, um de cada vez. O apóstolo, ele é representado pelo dedão, que você já vai deixar o seu like aí no vídeo. Muito bem. O dedão é o que dá sustentação para a mão. Ele toca em todos os outros dedos com muito mais facilidade. Ele que ajuda a mão ter a sua estrutura para poder pegar as coisas de maneira clara. O que o apóstolo tem a ver com isso? Ele é responsável também por tocar em todos os outros ministérios da igreja. Ele dá a sustentação para que a igreja rode, para que a igreja funcione. E quando eu falo de apóstolo, eu estou me referindo àquelas pessoas que são chamadas por Deus para implantar igrejas. Então, quando alguém implanta a igreja, ele naturalmente tem que implantar a igreja, tem que levantar profetas, levantar evangelistas, levantar pastores, levantar mestres. É claro, é Deus que levanta, não estou discutindo isso, mas ele como o fundador da igreja, que está implantando uma igreja local, ele vai orar e pedir a Deus para saber quem é quem ali, entre aquelas pessoas que estão aceitando Jesus, que estão chegando, enfim. Então, a função apostólica é dar essa sustentação para que tudo rode de maneira correta. E o apóstolo não é aquela pessoa que se ungiu, que se nomeou apóstolo, porque nos dias de hoje nós temos apóstolos. E aí vai da eclesiologia de cada denominação. Porque tem gente falando, não, primeiro o cara é cooperador ou voluntário, depois é obreiro, depois é diácono, depois é evangelista, presbítero, missionário, pastor. Aí depois de pastor agora tem o bispo, depois do bispo o apóstolo, né? Isso aí são regras humanas, não tem nenhuma direção bíblica para esse tipo de coisa. Há quem defenda que o apóstolo, nominalmente falando, do cargo apostólico, ficou para os discípulos no período de Atos dos Apóstolos, e o último dos apóstolos foi Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Mas aí a estrutura eclesiástica para outras conversas e fatalmente para outro vídeo. Mas o apóstolo, então, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um evangelista. O apóstolo pode ser um servo do Senhor da igreja, mas ele vai ter essa função apostólica de implantação de igreja. Após o apóstolo, nós temos o profeta. Ele vai ser representado pelo dedo indicador. E eu acho que está mais do que claro porque que o profeta é o dedo indicador. É aquele que vai apontar o dedo em direção à vontade de Deus, que vai mostrar os desígnios do Senhor e, claro, também de vez em quando, dá uma pontadinha de dedo para o pecado, para a direção do pecado, para que as pessoas se corrijam. Um exemplo claro disso que nós temos, ainda inclusive no Antigo Testamento, é o do profeta Natan. Ele vai olhar para o rei e vai falar, rapaz, o que você fez com Batseba? Ela era ovelha de um pastorzinho lá, era esposa de um único homem, o marido só tinha ela, e você podia ter tantas outras esposas, e foi tal, e toma ele bronca, e tava ali, o que você fez? Deus vai pesar a mão contigo. É uma função complicada e que também é de muito levante do diabo na igreja. Tem gente que se acha profeta, tem gente que se considera profeta e aí não é profeta. Na verdade, entrega profetadas
E aí o pau quebra e traz muitas confusões para a igreja. Isso sim, com certeza, é assunto para um novo vídeo, para a gente falar sobre profetada, profecias, como é que Deus fala, a palavra de Deus como grande e maior de todas as profecias. Esse assunto é muito interessante. Continuando, temos o dedão, que é o apóstolo, temos o indicador, que é o profeta, e nós temos o dedo médio, que eu não vou abaixar ele aqui, porque eu posso fazer isso aqui com todos os dedos, mas com o dedo médio eu tenho que fazer só assim, ó, é este da meiuca, por isso que é o médio, tá no meio, apesar dele ser o maior, né, chama de médio, mas esse dedo é o evangelista. Por que isso? Porque ele é o maior dos dedos e ele alcança lugares que o restante da mão não alcança. Você vê que na hora de tocar, é o dedo médio que encosta primeiro. O evangelista é aquele responsável por alcançar lugares mais distantes. O pastor, o mestre, apacenta a igreja e ensina a igreja. O evangelista é o pescador, é o cara que vai lá, traz para dentro da igreja, ganha para Jesus. E aí, os líderes ensinam. Eu tava vendo um vídeo esses dias do Dave Leonardo, e ele falando exatamente isso. Ele falou, alguém chamou ele de pastor, e ele falou assim, gente, eu não sou... acho que a entrevista dele foi até no programa Pânico. Eu ouvi falando isso 2 vezes, nessa entrevista do Pânico e na conversa com Bial, o Dave Leonardo falando exatamente isso. Ele falou, gente, as pessoas me chamam de pastor, mas eu não sou pastor, eu sou evangelista. Eu sou o cara que apresenta Jesus para as pessoas, aí quando elas se convertem, elas vão para a igreja e o pastor cuida. Eu resgato, mas eu não pastoreio. Mas então é exatamente isso, essa função do evangelista, alcançar lugares mais distantes. Em seguida, gente, nós temos, vamos lá, não se esqueça que eu estou sendo bem didático. Apóstolo, profeta, evangelista e temos o dedo, anelar, que é o dedo do que, gente? Da aliança. Este dedo representado pelo pastor. É o pastor que cuida, que pastoreia, que zela pela ovelha, e nisso há uma aliança, há uma comunhão entre o pastor e o seu rebanho, e acima de tudo é o pastor que traz a união da igreja com Deus. É a igreja que é noiva de Cristo. Cristo também é o cabeça do corpo que a igreja é. Então Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E é através da aliança que tudo isso faz sentido, nossa aliança com Deus. Então esse dedo anelar representa o ministério pastoral de fundamental importância para todos nós. Em seguida, nós vamos ter o dedinho mindinho. Então vamos lá, exercício: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e o mindinho, mestre. O mestre, ele vai ser representado pelo mindinho. Aí tem 2 formas de você decorar, uma muito séria e outra mais engraçada. Vamos começar pela mais engraçadinha? É o mindinho que o pessoal fala, não, vamos limpar a orelha, que entra mais fundo, né? Porque o dedão, os outros não entram. Vai o mindinho para limpar a orelha. E o mestre é aquele que traz o conhecimento para entrar pelas orelhas, pelo ouvido, para a pessoa ouvir, escutar e levar para o coração. É assim que a gente decora? Mas você sabia que o dedinho é responsável por 50% da força da mão? Quando você vai pegar um item muito pesado, o seu dedo dá apoio. Tanto é que hoje em dia tem uma doença chamada doença do dedo torto, doença do mindinho torto, é um negócio assim, eu esqueci o nome, eu vou botar aqui, se olhar. Por quê? Porque as pessoas usam tanto o celular, e o celular apoia aqui, olha onde apoia o celular, é no mindinho. Fica bem aqui, Tem gente com o dedinho torto. Olha seu dedinho aí, se ele for torto, meu irmão, é porque você fica muito tempo com o seu celular aqui. O apoio da mão tá no mindinho. A força, quando você pega aqui, o mindinho tá dando a sustentação. 50% da sua força tá na mão, por conta do seu mindinho. Isso é para mostrar a importância do ensino na igreja. Uma igreja sem mindinho, uma igreja sem estudo, é uma igreja fraca, é uma igreja passível de ser enrolada, ludibriada, enganada pelo diabo. É uma igreja que não vai saber passar por tribulações, uma igreja rasa. Então o mestre tem a fundamental importância de ensinar a palavra de Deus, fundamentar a igreja no ensino bíblico, para não ter essas heresias, gente. É tanta heresia que a gente encontra por aí que, pelo amor de Deus, fala sério, ensinando coisas absurdas para o povo de Deus. Bem, esses foram os ministérios da igreja. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar o like, compartilhar esse vídeo e ver se você está inscrito, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.